Olá, sejam muito bem-vindos ao Nós e RH, a série de videocasts da prática trabalhista e sindical do Matos Filho. Eu sou a Erika Seddon. E eu sou Domingos Fortunato, sócio da Prática Trabalhista, e este é mais um bate-papo nessa série de conversa que estamos tendo sobre os caminhos que o RH está tomando para se tornar cada vez mais um agente de transformação e viabilização de negócios, conectando não só o negócio com as transformações, mas também com o que há de novo no mercado de trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho do papel de RH na construção de ambientes diversos, éticos e preparados para desafios no mercado globalizado, especialmente com destaque para empresas que têm mantido e ampliado cada vez mais o investimento em inclusão, mesmo diante de cenários desafiadores, como normativas de alguns países desestimulando essa situação. Nesse episódio, nós vamos conhecer a experiência de uma organização indiana, saindo um pouco desse eixo Estados Unidos-Europa. E hoje nós temos a satisfação de ter conosco aqui o Renato Espósito, que é diretor de recursos humanos da Tata Consultancy Services. Bom, o Renato é advogado de formação, tem um MBA pela AGV, fez carreira na área jurídica até 2022 e fez essa transição aqui para o RH na própria TCS, certo, Renato? Correto. Bom, é um prazer te receber aqui e, enfim, vamos começar o nosso bate-papo. Renato, muito obrigado, é um prazer ter você aqui, é sempre bom ter amigos entre a gente, tá? TCS é uma gigante de tecnologia, é uma empresa com presença em mais de 50 países, é uma multinacional gigantesca, e com cultura enraizada na Índia. Nós temos uma empresa global, mas com um comando indiano. Você, Renato, tem uma trajetória bastante singular, né? Você sai da advocacia para assumir a liderança de uma empresa de RH no país, de uma empresa global, mas, de novo, fora desse eixo Estados Unidos e Europa. A gente queria entender um pouco de você, como é que foi essa transição, o que te motivou a seguir esse caminho e quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa jornada. Excelente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Respondendo a sua pergunta sobre transição, né? Uma pergunta que muita gente me faz. Como eu saí de um lugar de uma carreira tão sólida, mais de 20 anos no mundo jurídico, e fui para uma área de recursos humanos. E, na verdade, eu não vejo como uma transição, eu não vejo como uma mudança, mas como uma extensão daquilo que eu fazia. Eu sempre foquei minha carreira jurídica num pilar de não ser um simples advogado, o que a gente fala em inglês, o non-sayer, né? O que pode ou não pode, mas eu sempre foquei minha carreira em buscar estratégias e falar como. Atuei muitos anos na área trabalhista, área contratual, de negócios, no Brasil, fora, e eu sempre busquei me posicionar de uma maneira colaborativa e construtiva, focado em sustentabilidade de negócio. Quando veio o convite para eu assumir a área de recursos humanos, eu vi uma excelente oportunidade de eu aprofundar muito mais essa atuação jurídica. Na verdade, eu continuo advogado e eu atuo muito na área jurídica dentro de recursos humanos. Mas hoje eu estou muito mais próximo à área de negócios do que eu era antes. Por quê? Porque eu consegui conectar aquilo que, na minha visão, é o mais importante. Pessoas, que é o centro de qualquer organização. Negócio, que é o objetivo comum. Mas a sustentabilidade no negócio, que é o objetivo mais amplo de qualquer organização. Não adianta a gente falar em negócio sem pensar na sustentabilidade, e não adianta falar sustentabilidade sem falar em pessoas. Então, hoje, eu uso todo o meu conhecimento jurídico na área de recursos humanos, focando o quê? Em crescimento do negócio. Porque só através do crescimento do negócio é que eu posso proporcionar desenvolvimento de pessoas, melhores oportunidades de trabalho, de emprego, de salário, de exposição no Brasil e fora dela. Então, é uma feliz, acho que é uma feliz conexão de todos os pontos que a gente pode encontrar em qualquer organização. Eu imagino que não tenha sido, por mais maravilhoso que tenha sido, não tenha sido sem desafios. Claro. É uma coisa que deve ter trazido muitos desafios, especialmente numa empresa que você estava afeiçoado, sem dúvida, Sim. de cultura global. Porque
via de regra, as extensões na companhia de promoção são lineares, né? Você Sim. traz a cargos, faz o caminho, percorre os caminhos e chega. E você estava consolidado jurídico e faz um movimento, sem dúvida, uma extensão, visando o negócio, mas com desafio. Quais que foram os desafios, Renato? Meu maior desafio quando eu pousei na área de recursos humanos, algo que eu nunca tinha feito na vida, tá? Então, só falar, trabalhava na Inglaterra já há 6 anos na área jurídica, me ligaram para voltar para o Brasil assumir recursos humanos. Instintivamente falei, sim, top. E quando eu cheguei, o meu maior desafio foi trabalhar com uma coisa que até hoje me incomoda muito nas áreas de recursos humanos. As discussões são muito etéreas, são muito vazias, até um pouco filosóficas demais. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, por exemplo, eu numa empresa de tecnologia, a minha maior pauta é desenvolver pessoas. Eu preciso qualificar pessoas, não para o futuro, para o presente. Eu vejo nos fóruns de RH muitas conversas vazias, Teóricas. utópicas, teóricas. Enquanto meu maior desafio foi, ok, quantas pessoas a gente vai treinar, em quanto tempo, quanto essas pessoas vão gerar negócio e, em resultado disso, quanto eu vou poder pagar para essas pessoas. E foi trazer essa materialidade, essa pontualidade, que acho que é importante num board, numa mesa de discussão, numa tomada de decisão, com que os líderes tenham uma noção muito clara, muito objetiva do que a gente é, da onde a gente quer chegar, e nós, executivos de recursos humanos, hoje só temos que falar o como. Outro exemplo, né, saindo um pouco da área de desenvolvimento, falando da área de retenção de pessoas. Eu reduzi em mais de 60% o attrition, né, que é o percentual de pessoas que saem da empresa, em pouco menos de um ano. E no mundo de tecnologia, que é um mundo muito canabilizado, Uhum. né, por profissionais bem treinados, isso foi um marco super importante. E da onde que eu vim, da onde que eu quis trazer? Falar, RH, para com essas mensagens abertas, construtivas e bonitas, e vamos colocar a mão na massa. Vamos sair do nosso salto e vamos na operação. Vamos ouvir as pessoas. Os RHs dão muito voz às pessoas, mas dão pouco ouvido a elas. O que que é importante para as pessoas? E a gente, ao entender isso, ao fazer um mapeamento da nossa população, a gente tomou ações simples, mas que materialmente trouxeram resultado. Gosto de trazer exemplos, tá? Porque acho que exemplos deixam muito claro aqui o que eu quero trazer. Eu tenho, como qualquer empresa de tecnologia, eu tenho uma estrutura organizacional muito piramidal. Eu contrato muitos jovens. E quando eu contrato muitos jovens, eu tenho que entender o que é importante para esses jovens e quem são esses jovens. Um jovem que fez INSPER GV e trabalha na Faria Lima tem anseios diferentes de um jovem do interior do estado do Paraná, onde é a nossa operação, que olham para a vida e para a carreira de uma maneira muito diferente. E foi nesse olhar que a gente tomou ações de, por exemplo, vamos olhar o nosso pacote de benefícios, que é maravilhoso, mas para pais e mães que têm filhos, não para jovens. Para o jovem não é atraente. Então a gente desenvolveu um pacote de benefícios para esse jovem que está no interior de uma cidade no Paraná, focado naquilo que é importante para ele. Por exemplo, garantir acesso à saúde privada para pais e mães, para pets, para o que é importante para esse jovem. Então, foi sair do olhar muito aberto para um olhar muito pontual. E são ações como essa, quando a gente focou no desenvolvimento do jovem, na exposição deles ao mundo internacional, a um pacote de benefício que fizesse com que a empresa chegasse na casa das pessoas. Nesse sentido, a nossa percepção ao olhar do funcionário, dos nossos associados, mudou significativamente. Super interessante, eu acho bem, construtivo mesmo vocês mudarem o olhar,
para a pessoa, né, dada a realidade dela, o que ela quer, o que ela deseja e o que vai fazê-la permanecer na empresa, né. E hoje você falando no interior do Paraná, é Londrina. Londrina, vocês vão se tornar em breve, acho que o empregador mais relevante da região, né? Sim, creio que esse ano a gente já seja o maior empregador da região, da cidade, possivelmente da região. Essa semana aliás, semana passada, tivemos assinatura junto com o governador do estado do Paraná. Vamos construir um centro ah, de, de tecnologia, né? Vai ser a nossa sede operacional em Londrina. Então, por mais que o Brasil passe por momentos de instabilidade, há uma decisão corporativa de investir mais de R$ 200 milhões na cidade de Londrina, no Paraná, com esse centro, visando a construção de mais de 10 mil empregos em Londrina. Hoje estamos próximos a 3 mil associados em Londrina, próximos a 7 mil no Brasil, mas nosso foco é crescer lá. Por quê? Porque lá a gente pode desenvolver cada vez mais jovens. O mundo acadêmico eh, é muito farto. A gente tem parcerias com universidades da Londrina e região, por isso que eu gosto sempre de falar região. Então, eles nos trazem pessoas em formação, a gente ajuda a concluir essa formação. Mas vocês vão ser o E primeiro eles ficam empregador, vai ser, para muita gente vai ser o primeiro emprego já. muita gente. E o que é maravilhoso, porque numa empresa global, com cultura global, com acesso a políticas globais, com acesso à informação, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas uma coisa é começar o primeiro emprego, e todo primeiro emprego é válido, num primeiro emprego mais mecânico, mais execução, né? A outra é entrar numa empresa desse porte, isso é fantástico, né? E uma coisa, que é uma percepção pessoal minha, e eu fico muito feliz da minha organização pensar da mesma forma. No final do dia, quem decide se alguém fica num trabalho ou não, nunca é o associado ou associada, mas a sua família. Pensa no seguinte, pense comigo. Hoje eu estou no meu emprego, estou muito feliz trabalhando várias horas por dia porque eu quero uma promoção e tudo mais. Se eu chego em casa estressado, por mais que eu esteja determinado a continuar, minha esposa, o marido, enfim, filho fala: Poxa, você não é por caminho errado. Repensa. Você vai repensar. E o oposto também é verdadeiro. Quando a gente chega em casa chutando tudo e todos, né? Que a gente não aguenta mais e vem uma mão nas costas e fala: Poxa, calma, respira, você está indo bem? Você se acalma. É claro, não existe verdade absoluta, mas a tendência é que a opinião das famílias contem muito para a permanência de uma pessoa numa organização. Nesse sentido, ao desenvolver planos de benefício, ou seja, ao desenvolver a presença da empresa dentro da casa dos associados, a gente viu que as relações eram mais contínuas, as pessoas ficam mais. E respondendo à tua pergunta do primeiro emprego, a gente faz muita questão de que os pais, as mães, ou muitas avós desse jovem que está no primeiro emprego conheçam a empresa, saibam onde o filho ou filha estão trabalhando. É muito engraçado, algo diria muito interessante, que nas nossas reuniões de board, quando a gente vai tomar uma decisão sobre uma política ou uma condição de trabalho de um jovem, a gente sempre fala: e se fosse o seu filho? Porque Você sabe que a gente faz parecido aqui, né? No programa de Jovens Talentos, que é onde a gente contrata, a primeira interação é com a família. Você traz o pai, a mãe, é uma festa bem legal que a gente faz aqui acho que o debut da pessoa no escritório. convida os pais a irem à organização. A gente fala, um dos nossos principais valores é o valor da família. Então, de maneira até um pouco contraintuitiva, o mercado de ti não foca em festa de final de ano, mas foca em festa da família. Traz benefícios para a família, faz ações de esporte, cultura aberta para a família, porque isso é importante. É importante para o jovem saber que a sua família apoia aquela decisão.
E, Renato, deixa eu fazer um recorte aqui, né? Eu lembro que vocês têm um programa especificamente para as mulheres, né? Para incentivar o ingresso das mulheres nessa carreira de tecnologia, né? Porque, se não me engano, os dados são, acho que de 22, só seriam 13% de mulheres nos cursos ligados à ciência da computação, né? O que tem um impacto, né, para o futuro da carreira da mulher muito relevante, né, dado que essa carreira tecnológica vai ser o que vai rodar o mundo daqui, enfim, 5 anos, 20 anos, 30 anos, né? Me conta um pouco mais desse programa. Legal. Na verdade, não é um, são muitos programas que nós temos. É, porque, vamos lá, a gente pode dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, a demanda por profissionais de tecnologia no mundo, que é muito maior do que a disponibilidade de profissionais. E uma das coisas mais interessantes que a gente vê é que quando a gente olha a escolha de profissões, né, dos jovens no Brasil, se a gente olha os 10 cursos mais escolhidos pelo jovem que está na fase de vestibular, tecnologia não está em nenhum deles. Hoje se estima mais de 600 mil vagas abertas no Brasil de tecnologia que não são preenchidas. E quando então existe uma demanda, há escassez de profissionais. Mas quando a gente olha para as mulheres, a gente vê que cada vez eh, seria mais interessante com que as mulheres olhassem o mundo de tecnologia como uma carreira, como uma opção de sua carreira. Hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente, a gente tem 36% do nosso quadro de mulheres, Que é bastante. que é bastante para o Tecnologia. mundo de tecnologia, mas muito aquém do que a gente quer chegar. E eu te falo da onde vem esse aquém. Recentemente, eu visitei a principal faculdade privada de tecnologia do Paraná. E quando eu fui nos cursos de tecnologia, eu vi 2 banheiros masculinos, um do lado do outro. E eu perguntei para o reitor: "Por que 2 banheiros masculinos?", né, ele falou: "Ah, porque no último ano de 40, ingressantes por sala, em média a gente teve 2 mulheres". 40 para 2. 40 para 2. E poxa, o mundo precisa de profissionais, as mulheres ainda estão construindo o seu lugar no mundo de trabalho, com todo o respeito, mas a gente vê ainda uma falta de equilíbrio das relações, especialmente trabalhistas, né, da relação de trabalho em relação às mulheres. O relatório da transparência, que eu adoro, né, ele mostra muito isso. A gente precisa dar as mesmas condições, e a tecnologia é excelente para isso. Então, o que que a gente tem feito como organização, né, para responder de maneira bem objetiva a sua pergunta? A gente tem programas focados em mulheres que pararam a sua profissão e que querem voltar para o mercado de trabalho. Chama o Rebeginning, porque é uma realidade. Muitas mulheres, quando chegam a, né, 1 ou 2 anos após o casamento, tem o primeiro filho, ainda trabalha. Vem o segundo filho, muitas param de trabalhar. Quando se deparam, estão nos seus 40 anos, com 2 filhos adolescentes, querem voltar para o mercado de trabalho e não há espaço para isso. Então, existe um programa global que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, em oferecer uma qualificação em tecnologia para essas mulheres. E hoje a tecnologia permite isso. Existem tecnologias de baixa complexidade, que a gente fala low code. Então, a gente dá o treinamento para uma mulher que estudou talvez história, filosofia ou psicologia, que queira migrar para o mundo de tecnologia. Então a gente dá o treinamento, certificação e empregamos elas, tá? Fantástico isso aí. Isso é muito legal. Quando é um programa global, como eu disse, quando eu trabalhava na empresa em UK, também nós fizemos esse programa junto ao departamento jurídico, requalificando mulheres que eram advogadas, que estavam há 10, 15 anos longe de sua profissão, e a gente trouxe, e até hoje estão trabalhando na empresa, fico muito feliz por isso.
Mas o outro olhar, que é o principal, é olhar para as meninas, né? Então, a gente atua muito nas meninas em ensino fundamental, ao final do ensino fundamental, o ensino médio, para que elas desenvolvam as suas escolhas de carreira no mundo de tecnologia. E uma das coisas que a gente fez esse ano, aliás, ano passado, a gente está ainda no começo do ano, eu estou confundindo. Foi o primeiro concurso de programação só focado em mulheres. A TCS tem o maior concurso de programação do mundo, chamado Codevita. Ele já foi para o Guinness, algumas vezes vai para o Guinness de novo. A gente tem por volta de 600 mil inscritos no mundo. E a gente percebeu ano após ano que a final, que é feita na Índia, com 25 finalistas, a gente nunca tinha mulheres. Poxa, por que as mulheres não chegam na final? Por que as mulheres que concorrem de maneira igual não chegam ao final? Primeiro, o número de inscrição é muito mais baixo, então é, é, Prorata. é um prorata, né? Proporcionalmente seria mais difícil, mas por que que elas não chegam? E a gente viu que muitas vezes o ambiente competitivo masculino afasta, retrai. E a gente fez no ano passado, então, o Codificadas, que foi o primeiro concurso de programação só focado em mulheres. E a gente fez 3 categorias: pessoas antes da graduação, que estão nos cursos técnicos de tecnologia, graduandas, e mulheres pós-graduação. E foi super interessante. A final foi em dezembro, na Colômbia. Conseguimos levar 3 brasileiras, 2 de Brasília e uma de Recife. E foi muito interessante ver quanto a gente, como sociedade, ainda tem que fazer. Mais uma vez, não é sobre dar voz, é sobre dar ouvido. É sobre ter ações afirmativas para que diversidade não seja só algo etéreo de uma palestra, muitas vezes vazia, que a gente escuta por aí. Tem que ter ação, tem que ter resultado, tem que ser metrificável. E com isso a gente espera atingir resultados melhores nos próximos anos. Não, e certamente atingirão, né. Recentemente vocês firmaram uma parceria com o INSPER, a gente falava disso agora, que promete já bastante progresso na área de tecnologia, né. Exato. Renato, eu tenho uma dúvida aqui, e é uma dúvida legítima de um advogado para o advogado no chapéu de RH. Nós temos uma questão de cultura. Ah, ah, existe agora uma pretensão de investimento muito grande da Índia como um todo, com as restrições nos Estados Unidos, o dinheiro, o fluxo global vai se reencaminhando e o Brasil passa a ser um destino com todos os nossos desafios, né. Esquecendo os desafios de mercado, indo para pessoas que e eu concordo com você, nós aqui somos, na nossa organização no Matos Filho, centrado em pessoas. Nós somos pessoas, não tem outra coisa, né. Então assim, como é que você desenvolve um ambiente cada vez mais inclusivo, com culturas tão distintas? Vocês estão em 50 países. Só para que a gente tenha uma dimensão, quantos empregados vocês projetam ter até o final de Londrina, o projeto de Londrina? 18? 10.000. 10.000. 10.000 empregados. Quantos empregados vocês são no mundo? 600.000. É um absurdo. É um absurdo. E detalhe, a gente só tá falando de uma empresa do grupo com 600.000 empregados. É um absurdo. É uma coisa assim. O grupo tem quase 150 empresas, então a gente está falando de mais de 1 milhão de empregados diretos no mundo. Então, a gente pega esse caldo cultural e tem muito intercâmbio, né? Vem pessoas que vêm e voltam, vocês dão chance também, isso é bacana depois a gente explorar. Como é que você torna políticas de RH cada vez mais inclusivas, preservando o nosso caldo cultural e incluindo o que tem de novo? Olha, essa pergunta vale bastante dinheiro, hein? Aliás, a resposta vale bastante dinheiro. Mas quando entra um associado na nossa empresa, eu sempre falo para eles, é o meu discurso chave. Vocês não estão entrando numa empresa globalizada. Vocês estão se tornando profissionais globalizados. O mindset é esse. Seja no Brasil, seja, aliás, um brasileiro, seja um indiano, um italiano, um americano, hoje o profissional tem que ter a consciência de que o mercado de trabalho é cada vez mais interdependente e cada vez mais será diverso e multicultural.
ponto. Então, tal como a gente falava há 20 ou 30 anos atrás, as outras pessoas falavam, não eu, porque era muito jovem, né, claro, mas sobre a importância de, por exemplo, conhecer tecnologia. As pessoas iam lá fazer um curso de computador, né, aprender a ficar Programação DOS. Eu no fiz, viu, Renato? Paintbrush, Eu fiz o DOS. ou datilografia, isso indica Também ainda fiz. mais, né, eu também fiz. Mas a gente falava, olha, um profissional do futuro precisa saber sobre computador. A gente nem falava tecnologia, a gente falava de computador. Depois, a gente começou a falar, não, precisa profissional bom, precisa falar inglês. Hoje, não é mais importante falar inglês. Não é bom falar inglês. É ruim não falar. Hoje, não é mais bom falar, saber sobre tecnologia. É ruim não saber. É que nem ler e escrever. Não é bom. Ah, eu sei ler e escrever. Ótimo. Não, é ruim não saber ler e escrever. E eu acho que essa tendência, nem vou falar de um futuro grande, estou falando de um horizon one, hoje, de que um profissional ele precisa entender que estamos vivendo um mundo globalizado e que esse profissional é uma ferramenta, faz parte da engenharia do mundo globalizado. Com isso, a gente, como RH, tem que incentivar, sim, treinamentos, desenvolvimento e exposição multicultural a todo tempo. O que é aceitável numa cultura não pode ser para outra. E a gente tem conflitos. É claro, às vezes o que é aceitável na minha casa não é aceitável na sua casa, Domingos. O que é aceitável no meu escritório não é aceitável aqui quando eu venho visitar a Erika no Matos Filho. Os que são casados sabem o que é isso, né? Exato. Se aceitava a casa do papai e da mamãe, não se aceita mais. Exato. Então, quando a gente fala, poxa, imagina se numa dimensão tão pequena as diferenças culturais são grandes, imagina numa organização global. Então, eu falo como recursos humanos, a gente tem investido muito no desenvolvimento de pessoas para que sejam bons articuladores globais de qualquer conversa. A gente dá aula, sim, né, para os nossos líderes de que estão começando a sua carreira em liderança, sobre postura, sobre etiqueta corporativa, sobre quando tocar, não tocar, sobre como agir, mas isso vale para todo mundo. Entender que hoje cada um é parte de um mundo diverso. Quando a gente fala de diversidade, parece que o outro é diferente. Não, todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Explicar também o que é aceitável na nossa cultura ou não é super importante para a gente ter uma relação sustentável nessa interdependência que o mundo está vivendo. Então, poderia passar o dia falando de exemplos e situações que a gente viveu, situações bizarras, polarizadas, mas no final do dia, todo mundo tem que se enxergar diferente para poder se tratar igual. Fantástico. Renato, a gente viu também que a TCS foi reconhecida com o prêmio HRC Equidade. Me fala um pouco sobre esse prêmio. No ano passado, né, na verdade, alguns um ano e meio atrás, começou um movimento global para reduzir investimentos em diversidade. Nós fomos ao nosso chairman de todo o grupo e falamos como que a gente vai se posicionar. E a gente, né, eu não estava nessa reunião, mas as, as me contam, né, que ele, poxa, deu um murro na mesa e falou, isso é inquestionável. A gente está num mundo diverso e a gente precisa cada vez mais viver um mundo diverso. Então a gente vai continuar o investimento em todas as nossas ações, tanto de responsabilidade social, e eu vejo equidade como algo dentro de responsabilidade social, que todos nós somos responsáveis por isso, tal como na área de diversidade e inclusão. Então a gente continua as nossas políticas claras e objetivas, não polarizadas e não, eu diria, um termo que eu tenho que usar cuidado
para falar, mas mais cuidado para ouvir. Eu não quero dizer que a gente usa essas políticas de uma maneira abusiva, falada, eh, com uma bandeira. Não, é leve. Na nossa organização, eu tenho no nosso board gay, mulher, e todos tomam decisões juntos, sem as pessoas estarem lá pelo fato de serem gay ou mulher, ou ter no meu board de diretores uma pessoa preta que veio da favela, e não é que ele está lá por ter uma raça. Não, é natural e tem que ser natural. Mas é claro, né? Dois pés no chão. O mundo não é tão natural assim. Então, como organização, o que a gente está fazendo é com que isso seja natural. É trazer cada vez mais pessoas que são tratadas como minorias para o palco e mostrar, olha, temos essas pessoas têm um valor técnico, têm um valor de competência, não pelo fato deles serem negros, gays, mulheres ou terem portadores de alguma deficiência, não, pelo fato de que desenvolvemos, são pessoas, são profissionais bons e tudo mais. E isso tem gerado um ambiente onde as pessoas se sentem mais incluídas. A gente não destaca as diferenças, a gente destaca as competências que essas pessoas têm. Tem dado certo. Então, esse prêmio a gente tem vários prêmios, vários reconhecimentos, Selo Paulista de Diversidade, também no Paraná, prêmios em nível Brasil, em nível global nesse sentido. A gente foca competência. E onde não existe equidade, a gente traz equidade, não por bandeira, mas por criar competências, criar desenvolvimento para que todos sejam iguais. Renata, nesse contexto, como que o compliance tem se integrado aí na gestão de pessoas, especialmente nesse cenário, né, de diversidade cultural que você bem mencionou? É, quando a gente fala de compliance, para quem não trabalha numa organização global, parece ser algo simples, né? Ah, mas não é. E a gente está falando do básico muitas vezes. Por exemplo, o fato das pessoas não atenderem o telefone nas férias, o que é comum em outros locais. O fato das pessoas realmente receberem hora extra quando ficam até mais, o que não é comum em outros locais. Então, a gente tem que defender compliance e também o compliance cultural. Isso é importante, a gente tem esse aspecto e budget de compliance cultural também, de uma maneira muito clara e muito objetiva ao à sustentabilidade do negócio, como eu falei no começo. O que a gente traz para os nossos stakeholders, os nossos decisores fora do país, é que uma organização que não está em compliance com as regras legais e culturais do país é uma organização que ela não vai ser sustentável ao longo do tempo. E como a gente prova isso? Com dados. De novo, é o RH saindo do etéreo, do discurso, para colocar os dois pés no chão e mostrar para a organização que o negócio só vai sustentável se a gente trabalhar de maneira correta. Então, hoje, a gente trabalha com dados, com números, com evidências, com comportamentos de mercado dos nossos competidores, para mostrar para esse mundo tão diverso, onde podem estar os tomadores de decisão, de que fazer certo não é opção, fazer certo é condição. Eu sempre brinco, né? Eu adoraria que meu time tivesse no final de campeonato 15 jogadores em campo. Talvez levaria até o Mundial, né? Eu acabei de falar que time que eu tô, mas não vai ter. São 11 jogadores. Não dá para fazer gol com a mão, não dá para jogar 50 minutos. 11, 45 minutos, chute no pé. É esse discurso que a gente mostra para todo mundo sempre. Porque há muita criatividade corporativa no mundo, né? Há muita criatividade Nós, como corporativa. advogados trabalhistas, podemos assegurar, né? Exato, exato.
mas não, isso é inegociável para nós. A gente quer ter uma operação, a gente tem uma operação de portas abertas. Sindicato, Ministério do Trabalho, tal. Venha, se tiver alguma coisa errada, me desculpa, me ensina a fazer certo. Mas é assim que tem que ser. Renato, para encerrar a nossa conversa, acho que eu vou te pedir aqui uma dica para aquele profissional de RH que quer se tornar mais estratégico, considerando aí as transformações culturais que a gente está vivendo a cada dia e sempre vive. O avanço da tecnologia, que a sensação agora é que cada vez mais premente, né? Parece que a gente está ficando para trás a cada dia. Você abre as notícias e vê, nossa, inteligência artificial agora, a sensação, a percepção de algo datado está cada vez mais fácil, né? Parece que você está. Se você, a sensação que eu tenho quando eu leio o jornal é que eu não estou informado, porque está acontecendo muita coisa. E novas demandas sociais. O profissional quer se tornar cada vez mais estratégico. O profissional quer virar e falar assim: eu quero ser relevante, eu quero trazer inovação para minha companhia. O profissional de RH. Que dica que você dá para essa pessoa? Seja uma pessoa de negócios. Tira o crachá RH. Tira o crachá advogado. Tira o crachá vendas. Qualquer profissional que quer ter sucesso nessa próxima fase que o mundo vai viver de trabalho, na minha opinião, tem que ser uma pessoa que defenda e represente o negócio usando o conhecimento técnico que tem para isso. Um profissional de RH, a primeira coisa que tem que fazer, na minha opinião, é entender como funciona a operação do seu negócio. O que é importante, onde o negócio está, onde o negócio quer chegar. E aí, trazer soluções relacionadas a RH dentro desse objetivo que tem que ser objetivo comum. Não posso ter mais um RH brigando por aumento se uma empresa quer ter uma redução de custo. Não. Se é necessária a redução de custo, mostra talvez como mais investimento vai fazer com que essa redução de custo não precise acontecer. Ou como a gente pode gerar mais negócios através das pessoas que a gente tem. Eu vejo o RH muitas vezes numa posição muito partidária, defensora dos trabalhadores. Não, RH não defende trabalhador. O RH estratégico, ele defende o negócio, que por consequência gera oportunidade para os trabalhadores. Então, a minha opinião, muito mais pessoal aqui, é que a gente precisa sair dos nossos silos, a gente precisa descer dos nossos saltos, para a gente colocar a mão na massa e ter um objetivo comum. É aí que a gente gera valor. É aí que a gente agrega. Seja quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente precisa mostrar quanto isso vai contribuir para o negócio e quanto o negócio bom vai gerar valor para essas pessoas. É sempre triangular. Eu falo de desenvolvimento de pessoas. Se eu investir 10 em desenvolvimento, quanto de negócio eu vou gerar? 20, ótimo. Parte desses 20 volta para as pessoas em remuneração. É esse desenho estratégico, é esse desenho que, na verdade, é muito simples. Ele só precisa ter um pouco de coragem, que acho que torna um profissional que gera e agrega valor no futuro. E para o RH? Para o RH, o que você acha que vai ser essencial para que ele continue, o profissional sem dúvida integra o RH, mas no RH, o que você entende para força de inovação na companhia? O que você entende que o novo setor, e não mais as pessoas, e é lógico que aqui é uma construção, porque o setor são as pessoas, né? Mas um direcionamento do RH para onde ele deve ir agora. Evidente para o negócio, mas o que mais que ele deve estar atento? Desenvolvimento de pessoas. Sempre. Sempre. RH não é um RH que contrata e manda embora, não é RH. É uma área de logística. RH desenvolve pessoas. Todo o tempo. Tem que ser uma fixação por desenvolver pessoas. Tem que ser uma fixação para pegar um jovem de 20 anos e tornar ele seu diretor aos 40. Ponto. Segundo ponto, além do desenvolvimento, eu vou falar um termo aqui que eu uso de maneira separada, que é capacitação. Porque desenvolver é uma coisa, capacitar é outra. Capacitar não é uma visão a longo prazo, é uma visão agora. Com a tecnologia vindo,
Nos próximos 2 anos, a tendência é que 30% das funções de RH sejam reduzidas por inteligência artificial. Eu preciso capacitar essas pessoas. E onde que eu capacito elas em tecnologia? Primeiro, sim, óbvio. Mas eu tenho que capacitar as pessoas onde a tecnologia não vai atingir, que é o que é relações, comunicação. A gente está trabalhando agora com 5 gerações diferentes no mesmo escritório. Fabuloso, hein? É louco, é assustador. E eu preciso ter gente que saiba comunicar com essas pessoas, utilizando a tecnologia como ferramenta. Mas quem vai operar essa ferramenta é um profissional que sabe sobre gente, sobre estratégia, sobre comunicação, no meu exemplo, sobre como fazer com que essas pessoas saiam do estado quo delas para ir para um estado onde elas vão ser muito mais valorizadas. Então, por isso que capacitação e desenvolvimento andam juntos. Fantástico. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Nós e RH. E Renato, fantástica a nossa conversa. Muito obrigada, um prazer te ter mais uma vez aqui. E, enfim, espero que tenhamos novas oportunidades de recebê-lo. Não, eu que agradeço, um prazer enorme estar com vocês são nossos parceiros, sabem muito daquilo que a gente faz e como, então tá vindo aqui é uma honra e também uma forma de eu ver como que o que a gente está fazendo é o certo. Então, muito obrigado por essa oportunidade, espero estar contribuindo de alguma forma com o mercado. Obrigado, certamente contribuiu muito, Renato. E o convite fica para você, que nos ouviu, nos assistiu até agora, para que nos siga nas redes sociais e na plataforma única de notícias do escritório. Até o próximo episódio. Muito obrigado.